Olá, pessoal, como vocês estão? Espero que muito bem. Eu sou Amanda Chaves Pinheiro, professora de Sociologia do IF Sudeste MG, Campo Juiz de Fora. E hoje a gente vai falar sobre etnocentrismo versus relativismo cultural. Vamos? Etnocentrismo é um preconceito que cada sociedade ou cada cultura produz, ao mesmo tempo que procura incutir em seus membros normas e valores peculiares. Se sua maneira de ser e proceder é a certa, então as outras estão erradas, e as sociedades que as adotam constituem-se aberrações. Assim, o etnocentrismo julga os outros povos e culturas pelos padrões da própria sociedade, que servem para aferir até que ponto são corretos e humanos os costumes alheios. Desse modo, a identificação de um indivíduo com sua sociedade induz a rejeição das outras. O idioma estrangeiro parece enrolado e ridículo, os alimentos asquerosos, sua maneira de trajar extravagante ou indecente, seus deuses, demônios, seus cultos, abominações, sua moral, uma perversão. De certo, o preconceito etnocentrista não é inocente. É pernicioso por trazer em seu bojo um elemento da mais alta periculosidade, a negação do outro, enquanto tal, e nega-o por senti-lo como uma ameaça à sua própria maneira de ser e mesmo ao seu próprio ser. E para muitos, a melhor defesa é o ataque. Então pode partir até para a eliminação física do outro. Nossa história se destacou por seus etnocídios e massacres, mas a rejeição do outro, combinada com a dominação, assume também outra forma. Não tirar a vida, mas apenas a diferença, ou seja, extirpar-lhe a alteridade que constitui como outro, assimilando-o e reduzindo-o à imagem e semelhança do mesmo. E ainda há uma forma mais sutil e oportunista de lidar com o outro, conservar-lhe a alteridade, mas então fazendo dela pretexto para oprimi-lo. A diferença torna-se título que legitima a dominação e exploração, já que demonstra que uma degradação da condição humana, por isso mesmo, merece um estatuto de inferioridade e discriminação. Por exemplo, maior esforço na produção, menor fatia na distribuição, privação do poder decisório, não ter a plenitude dos direitos do cidadão, ser considerado como objeto e não como sujeito da história. Enquanto o etnocentrismo é um preconceito e suas derivações doutrinárias, racismo, evolucionismo cultural, etc., são ideologias, isto é, consciência falsa e falsa ciência, o relativismo cultural pertence à esfera da ciência. É resultado de muita pesquisa, surgiu depois que a antropologia adotou como método a observação participante, quando quis ir além da etnografia descritiva e da etnologia histórica e comparativa, e tratou de compreender, isto é, de produzir conceitos, construir modelos que dessem conta da diversidade das sociedades e culturas. O relativismo cultural é teoria também, instrumento de análise e meio de produção de conhecimentos, que, aplicando-se a outros conhecimentos etnográficos, históricos, etnológicos, produz conhecimentos novos, fazendo avançar a ciência como tarefa humana jamais concluída, de tornar inteligível a totalidade do real. A noção de relativismo cultural abrange 3 significados. Todo e qualquer elemento de uma cultura é relativo aos elementos que compõem aquela cultura. Só tem sentido em função do conjunto, que sua validade depende do contexto em que está inserido, de sua posição em meio a outros níveis e conteúdos da cultura que faz parte. As culturas são relativas. Não há cultura, nem elemento dela que tenha caráter absoluto, que seja, em si e por si, a perfeição. Existem consequências e repercussões acerca do relativismo cultural, que são respeito sincero pela cultura e sociedade dos outros povos, um cuidado extremo com a objetividade. Cada traço cultural deve ser estudado no contexto da cultura que pertence e não em referência do observador, e uma recusa de interferir e modificar costumes e tradições de um povo. E os efeitos colaterais ou repercussões que podem ser atribuídos ao relativismo cultural são o anticolonialismo, o problema das minorias étnicas, o movimento contra a discriminação e a luta pela libertação da mulher. E você? Me diga você já tinha parado para pensar sobre isso? Sobre o etnocentrismo e o relativismo cultural? Me diga se você já conhecia esses conceitos. Um grande abraço e até a próxima!